E aí, pessoal, estamos aqui em mais um grupo de estudos de Go, hoje comemorando 2 anos de grupo de estudos de Go, isso se só contar a parte gravada. Né? Há 2 anos atrás a gente começou a gravar, mas na verdade o grupo é um pouquinho mais antigo que isso. Começou lá no ABC Makerspace, dando aula em loco, e foi evoluindo, o nosso repositório foi crescendo, tem gente contribuindo, tem a gente brincando, discutindo código, fazendo um monte de coisa. E é isso, pessoal. Obrigado pela participação de todo mundo, por esse monte de gente que passou, por esse monte de código que a gente fez. Isso é muito importante mesmo e está sendo muito legal. E é claro que hoje nós temos material bem legal para a gente brincar. Nós vamos brincar com o PostgreSQL. Como prometido, né? A gente estava fazendo a nossa trilha pelo PostgreSQL. Primeiro a gente viu abrir o banco. Agora nós vamos fazer um monte de insert no banco de várias maneiras diferentes. Aí num grupo de estudos futuro nós vamos fazer update, select, delete e tudo que a gente tem que fazer, todas as operações com banco de dados comuns. Hoje é a vez do insert. Por enquanto no PostgreSQL, claro que depois nós vamos brincar com outros bancos, mas vamos cobrir primeiro o PostgreSQL. E também depois tem alguns outros códigos para mostrar algumas coisinhas legais que a gente esbarrou aí durante a semana. Enfim, vamos lá, vamos ver o código. Então, olha só, né? Na outra vez a gente, não foi na semana passada ainda, mas a última vez que a gente falou do Postgre, a gente falou de alguns macetinhos sobre abrir o banco de dados, o porquê de algumas coisas, como que funciona com o SSH, enfim, brincamos um pouquinho. E agora nós vamos para o insert. O insert, a gente também está usando o pacote SQLX. Ele traz algumas pequenas vantagens para a gente, né? Está aqui o SQLX. Traz algumas pequenas vantagens para a gente, mas a gente só vai ver vantagem mesmo no SQLX quando a gente chegar no select. Aí vai ficar muito legal. Por enquanto a gente ainda está no insert, não é tanta vantagem assim. Bom, aqui a gente fez um tradicional insert, né? Simplesmente preparando ele, né? Então, insert into clients, nós vamos inserir lá na client. Os campos nome e address, e aí eles vão ser macro substituídos por esses dois placeholders aqui, né? Os valores vão ser macro substituídos direto aqui. Você não precisa se preocupar com SQL Injection se você fizer das formas que a gente vai mostrar. Por quê? Porque a própria biblioteca, tanto a SQL quanto a SQLX, né, os pacotes SQL e SQLX, eles cuidam disso para você. Desde que você não substitua na mão aqui, né, você não vai ter que se preocupar com o SQL Injection. As funções já fazem isso para você. A mais básica de todas, né, é DB, que já está aberto o nosso banco de dados, que a gente abriu aqui em cima, exec, e simplesmente passar o SQL, que a gente, né, a cláusula SQL que a gente está fazendo, e os valores que ele vai substituir para a gente. Como sempre, tratar o erro. O valor extra que vem aqui, que a gente, como não está usando, a gente substituiu por underline, né? Não quero um valor, coloco o underline nele. É o result, tá? Se a gente parar o mouse aqui, a gente vai ver que essa função traz o result. O result pode trazer alguns valores interessantes, como o último registro, a quantidade de registros alterados, o último registro que ele pegou um ID e por aí vai, né? O ID do último registro. Por enquanto a gente só quer checar erro e bola para frente. Bom, aqui nós vamos fazer um outro insert que é o named, né? É a mesma coisa que o nosso outro, só que em vez de usar os placeholders com números, no caso do Postgres cifrão e o número, a gente está usando nomes, né? Eu francamente não costumo fazer isso, não é o meu costume. Isso aqui tem uma cara de Oracle.
mas não é o meu costume fazer assim, eu prefiro usar os placeholders com o número. É uma preferência pessoal, não faz diferença nenhuma. Uh, enfim, mas Ô, só para César, citar aí. Fala. é só interessante, assim, às vezes usar desse jeito, quando você tem uma query muito grande que algum valor vai repetir, né? Isso, se você tem algum valor. Toda vez que for fazer macro substituição de qualquer coisa com qualquer ferramenta, tem que se tomar muito cuidado com. Por exemplo, eu nunca faço de alterar a ordem dos números. Eles sempre vão aparecer na ordem. E aí eu sei que o primeiro cara que aparecer no vetor é sempre o número um. Porque se você embaralhar, é duas strings. Do ponto de vista do sistema, ele não está nem aí, ele vai botar lá o valor. Esse Mas jeito fica assim, mais seguro. tem uma forma também que você coloca só uma interrogação, né? Que aí não identifica, né? Depende do banco de dados. O SQLite é Isso. só interrogação. Isso. É, é, Aí com o que, nome assim fica mais interessante, né? é que isso Se for varia de compatível. acordo com o banco de dados, né? Isso vai variar de acordo com o banco de dados. E eu tento manter o mais próximo do que está na documentação do banco de dados. Até porque geralmente a gente não usa mais de um banco ao mesmo tempo, né? A gente usa um banco que eu quero dizer assim, um gerenciador de banco de dados ao mesmo tempo. Ou a gente usa o PostgreSQL, ou a gente usa o MySQL, ou a gente usa... Enfim, a gente não usa um e o outro, né? Tem sistemas que fazem isso, mas é mais difícil. Geralmente as pessoas casam com um banco de dados. Enfim, o problema também disso daqui é que ele não é toda a não é todas as funções que têm a possibilidade de você usar named. Tá? Tanto é que o nome aqui é diferente, é named exec, tá vendo? Então, enfim, fica aí para o pessoal estudar e usar como achar melhor. Mas o legal do named exec é que você pode passar a classe, né? Você pode, classe, a struct. Aqui eu declarei uma struct, instanciei ela aqui embaixo e estou passando direto ela. E ele vai usar o nome que tiver aqui no DB, né? Como o mesmo nome que ele vai passar aqui, ó. Enfim. Mesma coisa, estamos só tratando o erro. Ok. Esse daqui é mais interessante. Às vezes você quer fazer alguma coisa e pegar o ID do insert que você fez. Aí esse daqui tem um insert int, muito parecido com aquele, só que ele usa a cláusula return. E no caso está retornando o ID, você podia retornar qualquer campo, ou mais de um campo separado por vírgula. Eu retornei só o ID. E o que ele vai fazer aqui é igualzinho o outro, ele vai fazer esse insert, verificar se teve o erro. Daí ele vai percorrer, essa daqui a gente usou o carry em vez do exec, né? Essa é uma diferença interessante. O exec retorna result. O carry retorna as linhas, né? Ele retorna um ponteiro para linhas. E aí você percorre esse conjunto de linhas que foi retornado usando a função next. Né? Então você faz next, aí você faz um scan da linha, e o scan você já pode passar direto o objeto que você recebeu. Não funciona para qualquer coisa que você queira passar aqui, tá? Um dos motivos da gente usar SQLX é que ele tem mais possibilidades de você passar o objeto que foi instanciado. No nosso caso é só uma variável int. Ele tem mais possibilidades de você passar uma struct, mas claro, tudo instanciado, né? Você passa o endereço. Por isso que a gente está passando esse e comercial aqui, que é porque ele vai pegar o ponteiro do ID e não o ID propriamente dito. Sempre verificando o erro, claro. E aí a gente printa o ID na tela, porque por enquanto é só isso que a gente está fazendo com ele. Aqui uma coisa que o pessoal me pediu para falar, eu nem lembro quem foi que pediu, mas insert usando transaction, né? Colocando transação. Então a gente fez um begin, tratou o erro, e aí a gente deu um exec,
e fez esse SQL é o mesmo que está lá em cima, então a gente simplesmente não fez ele de novo. Inserimos mais dois dados aí, né, mais os dois campos. Aí a gente fez um outro exec. Então a única diferença mesmo é que o begin retornou para a gente aqui o tx, né? E aí, em vez de usar o db, como a gente estava usando aqui em cima, né, em vez de usar o db direto, a gente está usando o tx, porque ele vai fazer dentro dessa transação. Né? Aqui outro exec dentro da mesma transação, outro exec dentro da mesma transação, e no final deu commit. E aí, quando você der o commit, é que ele vai fazer efetivamente, que ele vai sincronizar isso com o banco de dados. Claro que todas as outras funções estão aqui, vale a pena depois dar uma lida com calma, né? tx ponto, e aí você tem rollback, você tem todas as outras funções. Mas como o nosso exemplo é mais simplesinho, eu não quis sofisticar muito. Tá. Aí aqui nós vamos para uma próxima, que é o insert usando o prepare. O prepare é legal porque toda vez que você vai fazer uma requisição para um banco de dados, né, você vai mandar alguma coisa para lá, você precisa preparar a cláusula SQL, né? Você precisa preparar essa string, que na verdade vai ser compilada para a memória, ele vai fazer checagem dela, vai fazer um monte de coisa e transformar ela numa árvore, né? No caso do PostgreSQL, ele vai transformar ela numa árvore e ele vai fazer macro substituição em cima dessa árvore quando ele for colocar os valores. E isso tudo é uma tarefa do prepare. E o interessante é que você consegue ganhar desempenho se você fizer só o prepare primeiro, deixar o prepare guardado, e aí você faz quantos inserts você quiser, ou qualquer outra operação que você quiser, porque aquele SQL já está preparado e ele não vai perder tempo fazendo o prepare de novo. Você guarda o statement enfim, onde você preferir, né, uma outra variável, alguma coisa, um vetor, o que você preferir, e você pode reutilizar ele quantas vezes você quiser. Então, né, só repetindo, ele deu o prepare aqui, e aí aqui nós usamos o statement para fazer o exec. Né? Mesma coisa. Como a gente já tinha passado o SQL aqui, nós não precisamos passar mais. Aí aqui só tem os parâmetros. Bom, e finalmente o close, né? Você precisa da close também. Must exec eu não gosto de usar, mas às vezes você pode querer trabalhar assim. Toda vez que você vê must no Go na frente de uma função, significa que se essa função retornar erro, ela nunca vai retornar erro, mas se ocorrer um erro na hora de executar essa função, em vez de retornar erro, ela vai dar panic e vai derrubar o seu programa. E vai mostrar o traceback na tela e tudo mais. Eu não gosto porque eu acho feio você derrubar um sistema assim e mostrar um traceback na tela. Eu prefiro logar o erro, sair elegantemente se for para sair, ou se recuperar do erro e dar uma mensagem ou logar esse erro, mas não desabar de uma vez. Mas tem situações que você fala, não, se chegar nesse ponto e não funcionar, o sistema está instável, eu só quero que ele imploda. Beleza, tá aqui o exemplo usando o must, e a gente pode até aproveitar e dar uma olhadinha no código fonte. No caso do Mac, que é onde eu estou, é command click, mas se eu não me engano, no Linux e o Windows vai ser Ctrl click, e a gente pode ver onde que ele dá esse panic, né? Olha só, must exec, aí vai para essa outra função, e aqui, né? Ele vai dar um exec, na verdade, e se vier erro, ele vai simplesmente dar o panic. Opa, acabei alterando o código sem querer. Se vier erro, ele vai dar o panic e exibir esse erro com todo o traceback também na tela. Bom, enfim, estilos de código, né? Pá, voltando.
E para voltar, você foi indo com command click ou com Ctrl click, para voltar é Ctrl traço, né? E aí ele volta para onde você estava. Muito útil para quando você está navegando naquele código imenso, que não devia ser desse tamanho. E finalmente a gente deu close, né? Passamos por tudo isso, finalmente fechamos o nosso banco de dados. Vamos ver esse cara rodando? Primeiro deixa eu botar o banco de dados no ar, que não está no ar, eu esqueci. Ok, está no ar. Vamos abrir aqui uma ferramentinha para olhar o conteúdo, porque eu não sei se tem sujeira lá, de outros testes que eu tenha feito. Vou botar aqui na tela para todo mundo ver. TestDB, Public, Clients. Tem muito dado aqui. Vamos limpar tudo isso. E vamos fazer o nosso insert aqui, né? Então, go run. Ele trabalhou, aquela linha que traz o ID mostrou o ID pra gente. E vamos ver se ele preencheu os nossos dados aqui como a gente queria. Olha lá, preencheu, né? Então, só uma piadinha interna aqui, né? Eu sempre uso nomes de evil corporations como meus testes para preencher banco de dados. Então a gente tem alguns clássicos aqui, como Black Mesa, e tipo, se você jogou Half-Life, você sabe de onde vem Black Mesa. GNCO, que é do Repo, OCP, Robocop, Umbrella, Cyberdyne, e por aí vai. Curiosidade nerd aí, corporações malignas, para servir como exemplo, como mock de dados para banco de dados, é sempre legal. Se você tiver curiosidade, depois procura por Cyberdyne, você vai achar uma loja de software em Curitiba que tem realmente esse nome, por incrível que pareça. Bom, vamos continuar aqui, né, galera? Então, basicamente a gente chegou no final dos nossos inserts, a gente viu vários tipos de insert diferente, né? Tem mais coisa sofisticada que eu queria mostrar, mas eu vou deixar para o final, para quando depois que a gente ter visto todas as características com o Go, a gente vê algumas coisinhas, algumas coisas que dá para fazer direto com o banco de dados, simplesmente porque é legal, como por exemplo fazer ele acertar uma data toda vez que você faz um update, fazer algumas brincadeiras com o banco de dados usando programação direto no banco de dados. Eu não gosto muito de fazer isso, de colocar lógica no banco, mas às vezes a gente não escapa disso. E aí é legal a gente ter esse trunfo na manga para quando precisar, né? Mas isso vai ficar para uma próxima vez. E agora vamos fazer o seguinte. Tem um outro código aqui que eu quero mostrar para vocês. Na verdade tem vários, mas alguns eu vou mostrar só no Out of Recorders. E aí vai ficar para uma outra vez mostrar eles gravado. Mas uma coisa que o pessoal... na verdade surgiu uma dúvida na lista no Slack. E aí eu falei, puxa, isso aqui dá uma coisa legal para a gente discutir no grupo de estudos. E eu fiz um esboço só. Deixa eu abrir aqui. Code. Que é uma coisa que as pessoas não fazem muito, mas é outra coisa que é bom ter como um canivete na manga, né? Uma coisa para você ter para aquele momento de sufoco. Então vamos lá uma carta na manga, né? Um canivete no bolso. O que é você conseguir fazer um parse de uma coisa simples. Aqui a gente escreveu um parsezinho que cabe na tela. Ele tem o quê? Tem 20 linhas.
E isso daqui substitui uma expressão regular. Porque, claro, se você usar a expressão regular para algo tão simples como separar letras e números, você é uma má pessoa, simples assim. Qual que era o problema aqui? O problema era o seguinte, o usuário, né, a pessoa que perguntou, ela queria separar, ela tinha uma string e ela queria ordenar essa string, mas ela queria ordenar essa string de um jeito especial. Ela queria, por exemplo, que se tivesse, por exemplo, esse E002, ele tem que vir depois de E1. E assim por diante, ou seja, tem que considerar o tamanho da string e colocar na ordem corretamente, seguindo o tamanho. E aí, assim, podia resolver isso de N maneiras, tem maneiras, tem softwares específicos, né, tem packages específicos super otimizados para fazer esse tipo de ordenação. Mas eu não queria só ordenar. Eu queria também normalizar, ou seja, essa string aqui que só tem E e um número, ela... Opa, alguém chegou, peraí. Ah, o Vinícius aí. Onde nós estávamos? Aqui. Essa string que só tem E e um número, eu queria que ele colocasse os zeros que estão faltando, né? Eu queria que ele fizesse assim, pondo os zeros que estão faltando. Porque fica bonitinho na hora de você exibir e tudo mais. E aí eu fiz o códigozinho do parse, e esse parse funciona muito parecido com um parse de uma linguagem de programação. Ele primeiro faz um tokenizer, né? Então ele percorre toda a string e vai criando tokens e te retorna um vetor, né? Um array com o conteúdo e o token. E aí você usa isso para normalizar, você normaliza a sua string colocando os zeros que estão faltando, e em seguida você só faz o sort, que é a última coisa, é a parte mais fácil, porque como está normalizado, eu posso usar a versão normalizada para fazer o sort. E pronto, e aí aqui a gente só está exibindo na tela. Vamos dar uma olhadinha. Onde está meu terminal? Está aqui. Go run main.go. Olha lá, né? String original. Aqui ela ordenada já. Aquela ordenada e normalizada, né? Então, enfim. Tá aí. O 10 ficou antes do 2. Ficou depois do 2, aliás. O 1 ganhou o 0 que estava faltando. Tá aparentemente direitinho. Né? E tanto tá ordenada tanto sem a normalização como com a normalização, tá divertido. E o link para os códigos, claro, todos vão estar no grupo de estudos, né? no grupo de estudos. São do grupo de estudos, vão estar na descrição do vídeo. E tem mais algumas coisinhas aqui para mostrar, né? Mas a gente vai ficar para Out of Recorders e para próximas gravações. É isso aí, galera. Até mais.